Bom dia a todas as pessoas. Queria começar agradecendo o convite e, mais do que isso, agradecendo a presença de todos vocês aqui nesse auditório de sábado de manhã, com previsão de tempestade. Estamos todos e todas aqui, né? Bom, eu queria começar ressaltando que boa parte das ideias em ação que foram hoje expostas aqui dialogam em alguma medida com a temática da sustentabilidade ambiental. Como atos preparatórios mesmo para a COP30, o evento das Nações Unidas sobre mudança climática, que já está ocorrendo lá em Belém do Pará. Eu ouso dizer que, nesse momento, acho que a gente já construiu um consenso social em torno do dever dos Estados de aprovar e implementar legislações sociais que garantam aquilo que a gente chama de direitos ambientais. Afinal de contas, parece que o nosso futuro depende disso. Mas é aí que mora a minha inquietação, que eu posso formular numa pergunta bem simples e direta. Para que mesmo que a gente quer um futuro? E nesse futuro aí que a gente está desejando, como que a gente tem pensado em viver a nossa vida e realizar os nossos sonhos? Cada um por si, Deus contra todos? Esses são os disparadores que eu gostaria que organizasse a minha pergunta da ideia que eu quero partilhar hoje aqui. E a pergunta é: em que se fundamentam os nossos projetos existenciais de felicidade? E como boa mineira, é óbvio que essa fala vai começar com caos. Em março desse ano, eu gozava de licença maternidade em razão do nascimento da minha segunda filha. E eu li uma reportagem que me bateu muito mal. A manchete no portal do UOL Economia dizia assim: crianças demonizam a CLT. Carteira de trabalho vira ofensa entre jovens. Basicamente, a reportagem relatava casos ocorridos em ambiente escolar em que virar CLT foi utilizado como xingamento e como ameaça por crianças e adolescentes. Mais ou menos no estilo: se você não ficar quieto, vai virar CLT. Para essas crianças e adolescentes, virar CLT era sinônimo de ser pobre, de trabalhar muito e ganhar pouco. Ou, em palavras mais duras, de ser um fracassado. Sentado ali, com a bebê de pouco mais de 3 meses dormindo no meu colo, e sendo professora de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, eu não pude deixar de pensar que aquela reportagem era uma constatação da vitória acachapante do neoliberalismo e do seu individualismo patológico, que foram capazes de sequestrar até mesmo as primeiras imagens de sucesso de crianças e adolescentes. E mais do que isso, meio atordoada ali, tentando digerir aquele conteúdo, eu não pude deixar de lembrar das minhas aulas. Em especial, a definição da Carteira de Trabalho e Previdência Social como o primeiro documento de cidadania brasileira, com aporte no conceito de cidadania regulada do professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Eu tenho certeza, aqui a minha fala vai ser diferente do que eu tinha imaginado, porque eu ia falar assim: eu tenho certeza que a maioria desse auditório, mas dada a juventude desse auditório, vou ter que corrigir. Eu tenho certeza que algumas pessoas desse auditório aqui certamente se lembram que durante boa parte do século XX no Brasil, a carteira de trabalho assinada era o único mecanismo de acesso à previdência social e à saúde. Além disso, ter carteira assinada no Brasil durante o século XX era um atestado de idoneidade moral e uma espécie de habeas corpus preventivo contra a contravenção penal de vadiagem. Se tiver alguém aqui nesse auditório utilizando uma camisa de manga curta, daquelas bem tradicional, não essa modelagem hipster, pós-moderna, florida, aquela camisa que a gente olha e identifica muito imediatamente como roupa de trabalhador. Aquele bolso solitário que ela costuma ter é do exato tamanho da carteira de trabalho, porque durante boa parte do século XX, a CTPS era de porte obrigatório,
sobretudo para as pessoas pretas, pardas e indígenas, diante do racismo estrutural e institucional brasileiros. Mas eis que, no começo do século XXI, esse documento histórico da cidadania brasileira vira sinônimo de fracasso. Passa a ser utilizado como xingamento e como ameaça entre crianças e jovens. Crianças e jovens essas que são filhos e filhas da geração que está enfrentando aquilo que a gente chama de crise da reprodução social, que nas suas múltiplas facetas aparece muito imediatamente identificado com a queda mundial da taxa de fecundidade ou de maternidade em vários países do mundo. De acordo com os demógrafos, a taxa de fecundidade ou de maternidade precisa ser de 2,1 filho por mulher em idade reprodutiva para que a gente tenha a mera reposição populacional. No Brasil, na década de 60, esse índice chegou a ser de 6,3 filhos por mulher em idade reprodutiva. Atualmente, ele está em 1,7. Nos países da OCDE, considerados os mais ricos e desenvolvidos do mundo, na década de 60, esse índice era de 3 filhos por mulher em idade reprodutiva. Desde 2022, ele tem uma queda drástica e está em 1,5 filhos por mulher em idade reprodutiva. O que significa dizer que a mera reposição populacional está comprometida em vários países do mundo. E se você está me acompanhando, eu tenho certeza que você está pensando, velho, o que tem a ver a CLT sendo utilizada como xingamento e ameaça por crianças e jovens e o tema da crise da reprodução social? Como é que essas duas coisas podem dialogar para além do filho faz a gente passar cada vergonha, né? Não, misericórdia. Bom, o meu ponto aqui é de apresentar para vocês direitos trabalhistas e de proteção social, aqueles direitos lastreados na relação típica de emprego, tais como jornada de trabalho controlada, salário mínimo, férias anuais remuneradas, descanso semanal remunerado, proteção contra a dispensa arbitrária e involuntária, seguro-desemprego e direitos previdenciários, tais como aposentadoria e proteção contra acidente de trabalho, como pré-requisitos para as pulsões de desejo, como fundamento das nossas individualidades, das nossas singularidades, como aquilo que permite que a gente viva de maneira autônoma e autêntica. Isso porque, por exemplo, o exercício de direitos sexuais e reprodutivos por parte das mulheres demanda a existência de uma rede de proteção social que sustente a escolha, qualquer escolha. A pergunta sobre eu quero ou não ter filhos só pode ser respondida como um exercício de liberdade se existe amparo material, se existe uma rede de proteção individual e também coletiva que sustente qualquer uma das respostas que ela possa ter. Para além disso, a decisão, por exemplo, por empreender, isto é, por romper o paradigma do trabalho assalariado e iniciar o seu próprio negócio em múltiplas dimensões, só pode se dar efetivamente como uma escolha num contexto em que a absoluta precariedade das relações laborais foi afastada, em que efetivamente eu tenho proteção e combato a série de questões que promove diminuição substancial dos ganhos de pessoas assalariadas. Quando o assédio moral, o assédio sexual, a violência psicológica, a violência psíquica foram combatidos e banidos dos ambientes de trabalho. Na ausência desses pré-requisitos trabalhistas, empreender pode não ser uma escolha, mas exatamente a falta dela. Portanto, eu queria lembrar a vocês que direitos trabalhistas e de proteção social formaram o fio do tecido social que sustentou as democracias até hoje. No norte e no sul global,
em maior ou menor medida, portanto, esses direitos são pré-requisitos, condições reais para a elaboração dos projetos de felicidade de cada um dos indivíduos. Por isso, eu me arrisco a dizer aqui que não existe, talvez um dos maiores erros que a humanidade já cometeu e segue reiterando, é conceber tais direitos como custos. Isso porque eles são muito mais do que investimento. Eles são a materialidade, eles são o conteúdo da partícula democrático de uma expressão muito em voga atualmente: Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, se o Estado, enquanto esfera pública e de cidadania, não tiver o dever de promover alguma dose de redistribuição da riqueza socialmente produzida por todos nós, então para que ele serve? Ou melhor, para quem ele serve? Essa é a pergunta. Então eu queria, já me encaminhando para o fim, sustentar aqui que direitos trabalhistas e de proteção social são a própria materialidade da cidadania, são sinônimo de cidadania e constituem uma espécie de barreira contra a nossa falência civilizatória. O contrário disso é a barbárie, que, não se enganem, está à espreita e avança com a rapidez e a velocidade do crescimento de uma criança. Por isso eu queria lembrar também que a CLT, o SUS, a Previdência Social, a assistência social, não são um amontoado de fórmulas ultrapassadas, de custos e de déficit. Muito ao contrário, elas são o que de mais justo e equitativo nós fomos capazes de formular na nossa curta e acidentada história republicana. Abrir mão de aperfeiçoá-los no sentido da universalidade, isto sim me parece o nosso mais retumbante fracasso. E, já que eu falei em fracasso, esse medo tão barulhento que tem nos movido de forma tão contínua e tão silenciosa, eu queria voltar às crianças e aos jovens, mas para falar de nós e das nossas responsabilidades. O que nós temos ensinado aos nossos filhos e filhas sobre a felicidade? Os conceitos e conteúdos de sucesso que nós temos transmitido às próximas gerações têm servido para construir que tipos de mundo? Se nós temos alguma dose de acordo com a Angela Davis, quando ela nos diz que é nas coletividades que nós encontramos repositório de esperança e de otimismo, por que nós temos permitido e, inclusive, defendido modelos contratuais de trabalho que exasperam a competitividade e a individualidade como estratégias de sobrevivência? Mais do que isso, as vidas que estão sendo engendradas a partir destes valores são vidas sustentáveis e têm futuro? Eu queria terminar dizendo o seguinte, que enquanto existir capitalismo, e aqui um spoiler, eu luto todos os dias para abreviar a sua existência, eu desejo que a Carolina e a Letícia, as minhas filhas de 5 anos e de 9 meses, possam elaborar os seus projetos existenciais de felicidade lastreados na proteção social trabalhista e previdenciária que nós defendemos como projeto constitucional lá em 88. E mais do que isso, que elas façam isso absolutamente conscientes de que devem isto às gerações de trabalhadores e trabalhadoras que teimaram em afirmar que só pode existir escolha onde existe vida justa, vida digna. Então, obrigada, muito obrigada. Se não existe e não está previsto ainda o direito à felicidade, eu queria terminar lembrando que direitos de proteção social e direitos trabalhistas acabam por funcionar
como uma espécie de antessala dos desejos e das suas potências. Afinal, como a gente já sabe no Brasil, também desde o século XX, é impossível ser feliz sozinho. Muito obrigada.